Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, continuando nosso estudo e oração do Evangelho segundo o Espiritismo. Relembrando a todos que o nosso estudo é também um trabalho espiritual. Então peço a vocês que acompanhem desde o primeiro vídeo para poderem ir evoluindo nos estudos e também se beneficiando do trabalho espiritual referente ao estudo. Tem um barulhinho ao fundo, peço aos meus irmãos que não se incomodem, porque é o ventilador aqui de casa para espantar um pouquinho os mosquitos, né? Então, peço que possam se concentrar para nós abrirmos os estudos com a nossa oração e depois continuar o estudo. Lembro que quem quiser pode separar uma garrafa d'água ou um copo d'água para que esse possa ser fluidificado, magnetizado, para que meus irmãos possam utilizar e ter o benefício merecido e necessário. Vamos à nossa concentração. Respirem profundamente, solte, respira, solta. Imaginem com essa respiração, com o ar que entra, entrando e imantando o corpo de vocês, corpo espiritual, corpo físico, corpo mental, que possa ser imantado de energias positivas. E quando vocês botam o ar para fora, imaginem que todo mal, toda angústia, toda depressão, todo sentimento ruim, toda energia ruim vai saindo junto com esse ar. Então respirem, encham o pulmão de ar, soltem, sempre desejando e imaginando isso. O ar que entra traz toda a positividade e o ar que sai leva toda a negatividade. Esse é um trabalho de respiração que vocês podem fazer independente do nosso estudo, porque vai trazer um grande alívio e vai fazer com que as energias circulem em vocês, energias positivas. Essas energias circulando trazem bastantes benefícios. Então continue, respirem, solte. Se mantenham nessa respiração mais tranquila. Escutem e prestem atenção na minha voz, no que eu vou falar. Senhor, Deus, Criador de todo o universo, que os seus anjos, Pai, possam trabalhar agora a nosso favor, nos trazendo paz, harmonia, tranquilidade, cura em diversas áreas, Pai, desde o espiritual até o físico. Que os seus anjos possam tocar em cada um de nós, Pai, nos beneficiando com a sua energia, que possa tocar em nós, nos nossos familiares, nas pessoas que estão sofrendo em diversos momentos, em diversas situações, nas nossas casas, que possam ser limpas de todas as energias negativas, que de nós se afaste todo aquele espírito que tenta nos prejudicar de alguma forma, mas que também esse espírito possa ser tratado, possa ser encaminhado para locais onde ganhe aprendizado e crescimento.
Senhor, sei que Tu não nos desampara. Então, derrame sobre nós a Sua energia de amor que tudo cura, tudo renova, tudo transforma, Pai. Desde já, obrigado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Graças a Deus. Os trabalhos estão abertos. Os anjos de Deus, os bons espíritos, estão trabalhando. A todo momento do nosso estudo, eles estarão presentes. Então, aproveitem os estudos. Vamos à leitura do livro. Na terceira parte, há muitas moradas na casa de meu pai. Então peço a vocês que possam se concentrar para podermos ler, sabendo que nós vamos dar também a nossa opinião, aquilo que vem como inspiração para nós, não somente usando a opinião de Kardec. Então vamos lá. Há muitas moradas na casa de meu pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João 14, 1-3. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então vamos comentar, né? O que é a casa do Pai? É o universo, né? Como Kardec está dizendo aqui, como está dizendo no livro. As diferentes moradas são os mundos. Porém, eu acredito também que as diferentes moradas não são só os mundos, os planetas, mas também as dimensões entre os planetas. Então aqui na Terra nós temos dimensões negativas, né? Os chamados umbral ou infernos, chamem como quiser, e temos as dimensões positivas, as cidades astrais, os céus, também chamem como quiser. Esses também são moradas que passamos algum tempo nesses locais. Porém, existe um outro tipo de morada também, que são os estados de consciência. Para nós passarmos um tempo ou morarmos em um mundo superior, o nosso estado de consciência também tem que estar em sintonia com esse mundo, um estado de consciência superior. Se o nosso estado de consciência estiver inferior, nós vamos morar em mundos inferiores. Então as moradas são estados de consciência, dimensões e mundos físicos. Nós precisamos estar, por exemplo, para ir para um lugar positivo, um mundo positivo, nós precisamos estar em sintonia com esse mundo também. Entende?
Então vamos continuar a leitura. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Olha aí o que eu falei. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. O aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenham. Então, gente, o que é erraticidade? Erraticidade é o período que passamos no lado espiritual antes de reencarnarmos. Então, eu desencarnei hoje, eu morri hoje. Vou passar um período, um tempo no lado espiritual e depois vou retornar para o mundo físico. Esse período que eu passo no lado espiritual se chama erraticidade. Conforme o nosso estado de espírito, né, tá mais puro ou tá um estado de espírito mais sujo, né, mais desequilibrado, então eu vou ser atraído ou para lugares lá na erraticidade, lugares negativos ou lugares positivos. Vamos continuar a leitura. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados, os mais puros, gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, sob pena o guante dos sofrimentos morais, o justo em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Como eu disse, as dimensões também são moradas para cada um de nós, de acordo com a nossa pureza. Então está aí a importância da pureza de coração. Como vamos conquistar a nossa pureza? Só existe um caminho. Não é frequentando religião, né? Não tirando a importância disso, mas não é a filiação a essa ou aquela religião que te torna puro. Não é orar que vai te tornar puro. É você trabalhar em você as suas negatividades, criando no lugar dessas negatividades virtudes. Então você tem que fazer a reforma íntima, olhar para dentro, identificar o que tem de negativo, trabalhar essa negatividade e criar virtudes nesse lugar. Eu sou egoísta? Então eu tenho que deixar de ser egoísta. Sou orgulhoso? Tenho que deixar de ser orgulhoso a nível máximo. Tudo isso a nível máximo, gente, a 100%. Eu sou preso às questões materiais, eu sou preso a casa, a dinheiro, a carro, né? a sexo, a festas. Eu sou apegado a essas coisas, aos bens materiais. Então eu tenho que ir me desapegando dessas coisas. Tudo isso, tudo que nos faz nos apegar à materialidade, nos torna impuros.
vamos dizer que nos torna mais pesados e dificulta a nossa subida, o nosso voo espiritual. Junto a isso, eu tenho que trabalhar também o amor incondicional. Que é o amor incondicional? É eu amar, cuidar, estar apto a fazer o bem a qualquer um, mesmo até ao inimigo. Então isso é o amor incondicional. Não existe, você frequentou essa igreja, você está frequentando essa religião, então você já está salvo. Você acredita assim o assado, então você já está salvo. Não é o acreditar que vai te salvar ou te fazer evoluir. A gente fala de salvação, mas o verdadeiro sentido é evolução. Então não é o acreditar dessa ou daquela maneira, não é o conhecimento que vai te fazer evoluir. O que te faz evoluir é como você usa esse conhecimento. É você praticar. Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é considerado um homem prudente. Então a questão está na prática. Nós temos que trabalhar, temos que transformar o amor e essa nossa pureza em ação. Vamos continuar a leitura. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Então existem mundos que são inferiores aqui ao planeta Terra, tanto físico quanto moralmente inferior. E outros da mesma categoria que o nosso. Existem outros mundos iguais ao planeta Terra, na mesma sintonia, na mesma elevação, tanto física quanto moral. E outros mundos que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então existem mundos iguais ao nosso, mundos inferiores e mundos superiores. Estou falando nesse sentido de mundo mesmo, de planeta, tá? Continuando. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo que quase nula a vida moral, à medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, nos mundos mais adiantados, mais evoluídos, a vida é toda espiritual. E nos mundos menos evoluídos, né, a vida é mais material, da forma que conhecemos aqui no planeta Terra, dessa matéria mais bruta. Entende? Em mundos evoluídos, a questão da vida lá é uma vida mais espiritual. Então, se você chegar lá, com os equipamentos que temos hoje, não vamos encontrar ninguém, porque eles estão num nível de vibração, num nível espiritual diferente. Vamos continuar. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal. Então, o mundo igual ao nosso, intermediário, né, mistura-se tanto o bem quanto o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Então, quer dizer, se o mal prevalece aqui na Terra, isso é culpa da maioria que ainda é má. Entende? Porque se a maioria tivesse um grau de adiantamento elevado, tivesse mais bondade,
isso ia refletir também na sociedade, no mundo físico. Continuando. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral. Como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, que é o nosso, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem é maior que o mal, mundos celestes ou mundos divinos, habitações de espíritos depurados. Então o nosso mundo, o nosso planeta, está na categoria ainda de expiação e provas, passando para o mundo de regeneração. Mas olhemos aqui em cima, quando ele diz que o bem e o mal predominam um ou outro segundo o grau de adiantamento. Então o nosso mundo vai passar por de regeneração quando mais pessoas, a maioria das pessoas, evoluírem. Aí o mundo passa para o mundo de regeneração, onde as almas, nós, vamos descansar um pouco mais. Onde vai ser um mundo que nós vamos ter que expiar, ou vamos ter que pagar algum karma nesse mundo, ainda assim. Porém, vai ser muito mais leve do que acontece hoje em dia, né? E depois o mundo evolui para mundo ditoso, onde o bem é maior que o mal. Depois evolui mais, né, para mundo celeste ou mundo divino, que já são habitações de espíritos puros, não necessitam mais reencarnar. Então esses mundos depurados, o bem reina, né? A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, razão porque aí vivem o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Então, a evolução é individual, gente. Tá? A gente não se acha preso ao planeta. Se eu ou você evoluir mais que as outras pessoas e alcançar um maior nível de pureza e conhecimento que esse mundo aqui, que esse planeta comporta, nós vamos passar por um planeta mais evoluído, independente de nós termos morado aqui ou não. Nós vamos passar por um planeta mais evoluído para continuar nosso aprendizado e nosso crescimento. Claro que isso se quisermos, né? Então, porque nós podemos ficar aqui por missão, para ajudar os mais necessitados. Mas se quisermos, nós vamos continuar nossa evolução em mundos mais evoluídos, e isso não tem problema nenhum. Continuando a leitura. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados
para outro ainda mais infeliz do que aquele que se veem impelidos de voltar quando se obstinaram no mal. Então aqui tem uma outra visão, uma outra realidade. Podemos ser levados a mundos mais primitivos do que o nosso? Sim, se nós não acompanharmos a evolução do planeta, isso que vai acontecer agora na era de transição, se nós não acompanharmos a evolução do planeta, nós podemos ser deslocados, né, e encarnarmos em mundos mais primitivos, para que isso sirva de aprendizado para nós, para aprendermos a lidar com as coisas com mais humildade, etc. E também para que isso sirva de adiantamento para aqueles que vivem naqueles mundos. Porque nós, quando reencarnarmos lá, nós vamos levar o nosso conhecimento e nós vamos auxiliar aqueles espíritos que ainda estão, aquelas pessoas que ainda estão em fase de crescimento. Então podemos sim ser deslocados de um mundo para o outro. Claro que se nós não evoluirmos conforme a evolução do mundo, não acompanharmos a evolução do nosso planeta. Continuando. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda. Então aqui na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunida todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é, simultaneamente, tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se manda para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem aos hospitais e às casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Então o que acontece, gente? Por ser um mundo de prova e expiação, aqui não existe santo, não existe espírito puro. Os espíritos puros vêm por missão
e eles demonstram por si só, pelo comportamento natural deles, quem eles são. Então, por exemplo, Jesus, Buda e outros seres que a gente até não conhece, quando vêm aqui por missão, demonstram, eles servem a humanidade. Eles servem, eles curam, conforme Jesus fez suas curas. Eles demonstram poderes sobrenaturais absurdos, porque já é da natureza deles. Eles fazem, a presença deles é um divisor de águas na história de uma população, né? Como nós vemos, Jesus é o maior divisor de águas. Tanto é que a história é escrita antes e depois do Cristo. Então, quer dizer, esses espíritos demonstram ser quem são pela sua própria natureza. Não existe, afora esses que vêm por missão, aqui não existe espírito puro. Só existe espírito doente, pessoas que já fizeram mal em outras vidas, pessoas que ainda estão se recuperando. Então nós estamos todos em evolução ainda. Não existe essa parcela grande de anjo aqui na Terra. Continuando a leitura. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então vou repetir a frase. O homem deixa o planeta Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Quando nós evoluímos e de uma forma que já adquirimos todo o conhecimento, toda a moral, toda a pureza que o mundo comporta, quando nós evoluirmos nesse nível, aí sim nós deixamos a Terra. Instrução dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, tá? É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso planeta. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Então, mundos inferiores são como os planetas inferiores, né? São como o nosso planeta era na época das cavernas. Continuando a leitura. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros
e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. Então, entre os mundos totalmente primitivos e os mundos mais felizes, existem vários níveis de mundo, tá, gente? Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória os que foram esses seres primitivos. Do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida da Terra. Como por toda parte a forma corpórea é aí sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Então, nos mundos superiores, não existe doença, não existe deterioração da matéria, nada disso, né? Nós estamos num outro estado de vibração, num estado mais espiritual, e não vamos sofrer como aqui nós sofremos. Mais apurados os sentidos são aptos a percepções que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade. Conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam, os manes nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os reconheceram. Porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas, em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos de paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrigi-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão
do pensamento. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria de espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma missão nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá, nos mundos superiores, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhece-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes dos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Em uma palavra, o mal nesses mundos não existe. No vosso precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material, ou pelo contato dos maus que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, não há experimentado dores e misérias. Só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são mundos privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que os outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-la pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Então, o que é que acontece, gente? Para sair do mundo inferior, basta querer, basta se esforçar para fazer a reforma íntima
como eu falei no início. Vamos continuar a leitura. Mundos de expiações e provas. Que vos direi dos mundos de expiações, que já não saibais, pois basta observei em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Nem todos os espíritos que estão aqui estão por expiação, hein? As raças que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em vias de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nós nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Então, é o degradamento, é o degradar, né? É aquilo que eu falei de recolocar um espírito em outro mundo. Então, espíritos podem vir de um mundo um pouquinho superior para cá, né? São anjos que caíram? Não, não são anjos ainda. São espíritos que tinham um pouquinho mais de evolução, porém ainda estavam presos ao mal e causavam perturbações aos bons e foram realocados aqui, para com isso continuarem a sua evolução. Continuando a leitura. Tiveram de ser degradados por algum tempo por meio de espíritos mais atrasados, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio de raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas cujo senso moral se acha mais embotado. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios
cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus, esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito ao progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Continuando a leitura, mundos regeneradores. Mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação, mas também aos mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem dominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Então, o que ele quer dizer? Cada galáxia tem seus respectivos mundos. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados. Então, gente, o nosso mundo vai passar de regeneração. Nós vamos continuar a ser seres de carne, tá? Vamos continuar a passar certas provações, certas coisas. Porém, o nível de felicidade será maior. O nível de amor será maior. Então, continuando. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos
e muito dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, aos que deles se mostrem dignos. Quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida, então liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Então, nesses mundos, nós teremos mais comunhão com Deus. E aí, vamos curtir, né? Vamos aproveitar dos benefícios advindos dessa comunhão. Continuando. Mas, nesses mundos ainda falível é o homem, e o espírito mal não há perdido completamente seu império. Então o mal ainda existirá no mundo de regeneração, porém a nível menor do que o bem. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação de novo, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmo quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação da terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Continuando. Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, os dos animais, seus auxiliares, os dos vegetais e o da habitação. Então, quer dizer, o mundo progride segundo todos nós vamos progredindo, entrando todos em comunhão. Continuando. Porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna de majestade do Criador, quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna
do seu poder, aqui concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a Terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha e se alcançará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, muda-se em planeta de regeneração, onde os homens são ditosos, porque nele imperará as leis de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, o que acontece, gente? Os mundos vão crescendo, né? E existe uma variedade de evolução nesses mundos. E as humanidades têm que acompanhar essa evolução. Quem não acompanhar será realocado, colocado em um mundo inferior, para ir aprender, crescer e daí sim voltar para o mundo de origem. Então espero que todos tenham gostado, né? Deixe seus likes, deixem os comentários, compartilhem nossos vídeos. Muita paz a todos. Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, continuando nosso estudo e oração do Evangelho segundo o Espiritismo.